Primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui presente e poder apresentar para vocês um pouquinho daquilo que a gente tem observado no Canadá e ver de que forma isso que o Canadá está fazendo tem aplicabilidade prática, objetiva e viabilidade econômica para o caso brasileiro. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite que me foi formulado pelo general Pedro Braga. Infelizmente não posso estar presente aí participando e discutindo com as pessoas, participando das demais palestras, mas vou tentar aqui do frio canadense, em vez de estar aí no calor do Rio de Janeiro, vendo aqui as montanhas cheias de neve, em vez de ver aquela praia sensacional, tentar um pouquinho mostrar o que está sendo feito aqui no Canadá e espero que vocês gostem. Fazer essa apresentação aqui na Academia Brasileira de Letras é uma coisa que realmente estou perdendo. Eu estou aqui à distância, mas como eu gostaria de estar na Academia Brasileira de Letras junto a vocês. A Academia Brasileira de Letras, eu me sinto assim, nesse papel virtual de quase um personagem de um conto que está sendo trazido à realidade pelos meios de comunicação e pelos meios digitais. Claro que é um pouco diferente de trazer a imaginação, trazer aquele personagem à vida real. O objetivo dessa apresentação posso dividir em 3 partes. A primeira parte é mostrar o que está sendo feito. A segunda parte é ver em que medida os problemas e soluções canadenses são similares e há a possibilidade de replicação. E terceiro, eu gostaria de iniciar um debate, uma discussão sobre esses temas para conseguir transformar essas ideias em realidade. Vamos iniciar fazendo algumas comparações entre o Canadá e o Brasil. A primeira comparação o Canadá tem uma área 17% maior que a brasileira e uma população que é 6 vezes menor que a população do Brasil. Isso dá a dimensão do Canadá como um país muito amplo e uma população muito esparsa. Isso, evidentemente, mais para frente nós vamos ver os problemas que isso acarreta. No Canadá, nós temos uma porcentagem da população que vive no campo que é maior do que a porcentagem brasileira, para minha surpresa. Eu imaginava que o Brasil tinha uma população rural percentualmente maior que a canadense. Mas no Canadá não, 19% da população vive em áreas rurais, enquanto no Brasil, 16%. A densidade demográfica canadense ela é 7 vezes menor que a brasileira. Enquanto no Brasil nós temos 22 habitantes por quilômetro quadrado, no Canadá nós temos 3. E isso também traz reflexos que nós vamos analisar mais para frente. Nós vamos coletando todas essas informações, nós vamos formar um conjunto que depois nós vamos analisar para ver quais os reflexos que isso traz no delivery ou no fornecimento dos serviços de educação e de saúde para as comunidades remotas. Em 2005, o Canadá tinha o 4º melhor IDH do mundo e o Brasil o 70º. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano que todos nós conhecemos, que é um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, um relatório anual que analisa a qualidade de vida dos países. A criança canadense, quando ela nasce, ela tem uma expectativa de vida de 6 anos,6 a mais que a criança brasileira. Isso a gente espera que mude brevemente e vamos trabalhar junto para que isso realmente se reverta e cada vez essa diferença ela vá diminuindo. No Canadá, todos os domicílios têm serviço de água potável e de coleta sanitária. No Brasil, nós temos 11% dos domicílios que não têm água potável. E uma situação pior com relação à coleta sanitária, onde
1 em cada 4 residências no Brasil não tem o serviço de coleta sanitária. Com relação à alfabetização, ao analfabetismo, no Canadá 1% da população é analfabeta. Em grande parte, novos imigrantes que chegaram e trouxeram familiares. O sistema educacional canadense alfabetiza todas as pessoas. Já no Brasil, nós temos um índice de 12%, índice oficial, de 12% de analfabetismo. E eu não tenho muita certeza, mas eu acho que isso não inclui o analfabetismo funcional. É triste ver nas escolas brasileiras as crianças cursando a 3ª, 4ª série e essas crianças não saberem ler nem escrever. Isso é uma coisa que é inadmissível, é uma coisa que as pessoas deveriam se sentir extremamente incomodadas. Eu vou contar um pouco mais para frente o caso de uma visita que eu fiz a uma escola no interior de Alagoas. A cada 3 anos, a OECD realiza um exame chamado PISA, que é o Programa for International Student Assessment. São 400 mil estudantes de 57 países, que significam 90% do produto interno bruto, ou do produto da economia mundial. O Canadá ficou ranqueado em 3º lugar no exame da PISA, que analisa estudantes com 15 anos em 3 aspectos: matemática, língua e ciências, e diferentes aspectos dentro dessas matérias. O Brasil ficou com o vergonhoso, vou repetir, inaceitável e vergonhoso 51º lugar entre 57 países. E eu gostaria de ter um compromisso de todos vocês de trabalharem no sentido de mudar isso para os próximos anos. O PIB per capita do Brasil e do Canadá em 2005 foi do Brasil 4.200 aproximadamente dólares e no Canadá de 35 mil dólares, uma diferença de 8 vezes. Já o investimento anual per capita em educação, e esse é um dado importantíssimo, investimento per capita anual em educação, no Brasil foi de 18 dólares por pessoa, enquanto no Canadá foi de 180 dólares por pessoa, ou seja, 11 vezes a mais investidos em educação por pessoa anualmente no Canadá, em comparação com o Brasil. Na área de saúde, a situação é pior. O Brasil investe 15 dólares por habitante por ano e o Canadá 230, 20 vezes a mais. Claro que existem algumas considerações. Por exemplo, no Canadá, todo o sistema de saúde é público. Não existe medicina privada semelhante ao que existe no Brasil. Em relação à tecnologia da informação, um aspecto preponderante é o acesso à informação, o número de computadores disponíveis em cada país. E em 2003, portanto algum tempo atrás, enquanto o Brasil tinha 9 computadores para cada 100 habitantes, o Canadá tinha 52. Em relação a acesso à internet, o Brasil tinha uma taxa de penetração de internet 6 vezes menor proporcionalmente, evidentemente, em relação ao Canadá. A demografia, nós já nos referimos que o Canadá tem 3 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto o Brasil tem 22. Olhando o mapa do Canadá, o que a gente pode ver? A gente pode ver que as cidades canadenses e a concentração da população, não é só a densidade demográfica, mas a concentração da população, ela está toda no sul. Aproximadamente 80% da população canadense vive a menos de 100 quilômetros de distância da fronteira dos Estados Unidos. Eu costumo dizer que o Canadá é uma grande linguiça, né? E isso faz com que toda aquela região do norte seja bastante desabitada. Então, mesmo com uma densidade demográfica bem menor que a brasileira, ainda a distribuição dessa população é completamente irregular.
concentração total no sul, o norte inóspito, com pouquíssima gente. No Canadá tudo é longe, tudo é distante, o norte é muito frio, as populações são muito esparsas pelo país, e os acessos nem sempre são fáceis. Outro dia, conversando com um amigo meu, ele tem uma serraria, o que no Canadá a serraria é uma exploração de recursos naturais. Ele tem uma floresta, uma concessão de lavra de uma floresta que tem 90 quilômetros de largura por 300 de extensão. E fica no norte de Alberta, uma província que fica ao lado da British Columbia, no oeste canadense. Aí, perguntando para ele como funcionava a serraria dele, como é que ele fazia para fazer a coleta da madeira, eu falei, puxa, você só consegue então extrair a madeira no verão? Aí ele falou, não, é justamente o contrário. Eu só consigo extrair no inverno, quando o gelo está bem duro e os veículos, tratores, caminhões podem circular sobre o gelo. No verão é um lamaçal, onde não se consegue transitar. Então esse é o panorama canadense, um panorama de gelo, lama, difícil acesso, muitas comunidades não têm nem estrada, ou as estradas funcionam temporariamente, e tudo isso, imagina a dificuldade em levar os serviços de saúde e levar os serviços de educação para essas comunidades. Vamos falar um pouquinho sobre saúde, como o Canadá leva os serviços de saúde para essas comunidades remotas e distantes. O sistema canadense prevê o seguinte, é administrado pelas províncias. Então tem 4 fatores básicos determinados pelo governo federal. Um é a administração pública, que administra o seguro de saúde provincial, tem que ser um órgão público. Segundo, os benefícios devem ser compreensivos, cobrindo todas as necessidades das pessoas. Terceiro, a universalidade, deve ser acessível a todas as pessoas daquelas províncias. E quarto aspecto é a portabilidade, é a capacidade da pessoa mudar de uma província para outra e continuar tendo os benefícios do seguro de saúde. Em 2002, o governo do Canadá constituiu uma comissão para analisar todo o sistema de saúde canadense. Essa comissão ficou conhecida como Romanov Commission, que entregou um relatório final em dezembro de 2002. No Romanov Commission Report tem um capítulo, que é o capítulo 7, que é dedicado exclusivamente às comunidades remotas. Ele analisa todos os problemas relativos à saúde nessas comunidades e apresenta as recomendações para a solução desses problemas.